Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? Falar bem do PT, para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. Por que a esquerda fracassou no mundo? E por que ainda está fracassando no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? O que levou a esse estágio? E antes de entrarmos nessa questão, que para mim tem muito a ver com esse vídeo do Mano Brown aí, que já tem uns dias, já é notícia passada, mas eu não comentei na época e agora eu quero utilizar para exemplificar o que eu vou dizer hoje. A gente precisa entender o que é a esquerda, né? Porque as pessoas têm essa mentalidade de que são comunistas, stalinistas, que querem impor uma ditadura comunista para perseguir os outros, para criar gulags e enviar opositores políticos para lá, mas a esquerda engloba um grande espectro de posições ideológicas, de posições políticas, de posições sociais. Você tem desde os sociais-democratas, que têm uma visão de sociedade mais igualitária e um Estado que permita isso, até os anarquistas, que são a extrema esquerda e pregam um mundo sem Estado, onde todos têm condições iguais, sem precisar de autoridades para nos ditar o que a gente tem que fazer. Cada um cumpre o seu papel na sociedade a seu próprio modo, com suas liberdades individuais, ao mesmo tempo que ajuda o coletivo. Existem muito mais posições do que essas, né? Só estou apresentando algumas mais conhecidas. Portanto, quando alguém se identifica como esquerda, eles podem estar situados em um vasto espectro de propostas diferentes. Do mesmo modo que a direita também. A direita também tem um vasto espectro de possibilidades ali políticas e ideológicas. Mas o que a gente tem visto na última década para cá é um retrocesso da esquerda. Ela conseguiu espaço, conquistou espaço pelo mundo em vários momentos e fez cagada, fez merda. E agora você tem uma reação. Você tem uma contra-reação da direita que começa a ocupar esses espaços que antes era da esquerda. Na América Latina você viu esse fenômeno claramente. Houve um domínio quase hegemônico da esquerda por volta de 2008, vários países com posição de esquerda, e depois, aos poucos, começa a se desintegrar, começam os erros, porque é muito fácil você ser oposição, é muito fácil você estar do lado de lá apontando o dedo e mostrando os erros dos outros. O problema é quando você entra no governo e aí você tem que mostrar serviço. Então os outros vão te apontar o dedo, que é o caso agora que a gente vai ver do Bolsonaro. Ele estava do lado de lá, os eleitores do Bolsonaro estavam do lado de lá, apontando o dedo, e agora eles vão ser vidraça e vão ter que aguentar as pedradas. E é nesse momento que as falhas, as fissuras se revelam. É nesse momento que perde legitimidade também. Mas o que aconteceu com a esquerda? Essencialmente, você tem alguns pontos principais. Um deles é com quem eles dialogavam e com quem eles não conseguem falar mais, que é aquilo que o Mano Brown está falando, que a esquerda, tradicionalmente, quando você pensa pelo menos nos movimentos do século XIX, com o Marx, com outros pensadores e outros filósofos de esquerda, incluindo os anarquistas, né, como Proudhon, como Bakunin, por exemplo, eles dialogavam com a classe trabalhadora, com a classe operária. Estava no auge da Revolução Industrial ali, muita gente trabalhando nas fábricas em condições insalubres, vivendo uma vida de merda, com longas jornadas de trabalho, com salário pífio, e você vem com esses pensadores que vão falar para essa classe proletária que era volumosa em alguns países, como no Reino Unido, como na Bélgica, como na própria Alemanha também, que entrou de sola nisso, na França. Então você encontra ali um público cativo que está sendo oprimida, que está sofrendo com essa revolução industrial, que está morrendo por causa disso, mulheres e crianças trabalhando na fábrica. Então você vem com esse discurso de uma revolução, de uma revolta dessa classe oprimida, para enfrentar os patrões, porque eram indivíduos ou grupos de pessoas que tinham lucros astronômicos, que estavam ficando milionários, enquanto você tinha uma massa imensa de pessoas esfomeadas, miserável, morando em cortiços e sofrendo. Então a esquerda, inicialmente, pelo menos nesse período aí, século XIX, ela vem para falar com essas pessoas. E ela vem mobilizar essas pessoas para conseguirem direitos trabalhistas, para conseguirem melhores condições de vida. Hoje, século XXI, a gente não vive nesse contexto industrial mais. Então, esse público que era o alvo da esquerda, ou desapareceu totalmente no mundo desenvolvido, muitos países que foram à vanguarda da Revolução Industrial já não são mais os países onde se situa a indústria. Essas indústrias se moveram para outros países, para o Sudeste Asiático, por exemplo, para a China. Então, a classe proletária hoje já não é mais majoritariamente urbana das grandes cidades da Europa ou dos Estados Unidos. Elas estão na China, elas estão na Tailândia, elas estão na Malásia, elas estão em outros locais.
Então, essa revolução proletária que ocorreu na Europa no século XIX está ocorrendo nesse momento no Sudeste Asiático. O que você tem na Europa, nos Estados Unidos hoje e no mundo desenvolvido em geral, isso inclui o Brasil também, é um grande setor de serviços. Então você tem um outro perfil demográfico que já não se encaixa nessa luta de classes como proposta pelo Marx no século XIX. Muitas pessoas que trabalham no setor de serviços não se veem numa luta em oposição ao seu patrão. Não se veem como oprimidos num sistema que as destrói e que as humilha. Muitas delas pensam que estão muito bem, que realmente o capitalismo funciona e que para elas está indo ok, não tem por que reclamar disso. Poderiam ser mais ricas, poderiam ter uma vida melhor, mas não se sentem como excluídas do sistema. Então essa linguagem de luta de classes já não tem esse apelo como já teve no século XIX e começo do século XX. Essa é a primeira coisa, né? A parte ideológica, o aspecto ideológico dessa luta, né? Esse aspecto filosófico por trás disso. E por outro lado, esse é um outro assunto que vira e mexe aparece em pessoas que questionam a posição da esquerda hoje, né? Que se indagam por que a esquerda perdeu essa primazia entre a classe trabalhadora, entre as pessoas em geral, é a questão identitária. Porque quando você fala para os trabalhadores, você tem um segmento ali que é bastante grande, né, e você pode mobilizar essa massa. Quando você começa a falar para minorias, e aí em particular estamos falando da comunidade LGBTQ+, ou estamos falando das feministas, ou da luta por direitos civis dos negros, que foi algo que a esquerda abraçou durante o século XX, né, dos anos 60 em diante. Então você vê muita gente da esquerda se aproximando dos grupos LGBTQ, se aproximando dos grupos feministas em favor de direitos civis. Então quando você parte para essa luta de minoria, boa parte da classe trabalhadora não se sente identificada com isso, porque ela não se reconhece nessas minorias. Inclusive, boa parte da classe trabalhadora, de certo modo, tem seus preconceitos também, são racistas, são misóginos e são homofóbicos. Então você pode pegar muita gente que seria dos segmentos mais baixos, que seria a base da esquerda, que não se identificam com essas questões identitárias, que não se identificam com a luta pelo feminismo, que não se identificam com a luta dos negros e nem com a luta dos homossexuais. Eu fiz a leitura crítica de um livro aqui, que é um livro teórico de uma autora de esquerda, e ela trabalha com essa questão, né? Ela analisa o passado dela, né, como militante, e ela fala dessa luta que havia, dessa cisão que havia entre o PT e entre a luta dela que era das feministas, né? Que o PT não reconhecia essa luta porque para eles lá do PT era uma divisão. Você estava dividindo a esquerda nessas questões identitárias. Então isso enfraquecia o movimento. Essa teoria de que esses movimentos identitários são prejudiciais está presente naquele livro que eu mencionei esses dias atrás, Como as Democracias Morrem. Ele fala claramente sobre isso, como dos anos 60 em diante os democratas nos Estados Unidos se aproximaram das questões identitárias e isso enfraqueceu a posição deles com os trabalhadores. Você vê isso no Reino Unido também, com o Labour, que também parte para essas lutas por questões minoritárias e perde público por causa disso. E um outro que fala sobre isso também, o próprio filósofo Slavoj Žižek, o filósofo marxista, e ele fala sobre isso, que essas lutas, essas pequenas lutas, essas microlutas, fragmentaram a esquerda em questões que não são tão relevantes para a massa de trabalhadores. Não que elas não sejam questões relevantes, são importantes essas lutas, são importantes essas defesas desses direitos de minorias étnicas, religiosas, sexuais ou políticas, ou o que for. Mas quando você começa a se aprofundar muito e fragmentar a esquerda nessas lutas, há um enfraquecimento. Há um enfraquecimento e a classe trabalhadora já não se identifica mais com isso, e já não acha que a luta da esquerda representa o que eles estão buscando. E o terceiro aspecto que eu vejo, e isso é uma crítica recorrente, que eu ouço no meu canal também às vezes, é que os esquerdistas se acham superiores. Eles se acham os guardiões da moral, se acham intelectuais, se acham superiores, se acham além das demais pessoas, né? Incluindo os próprios esquerdistas da base, né, dos trabalhadores. Essa é uma crítica que me parece válida também. Você vê realmente os liberais nos Estados Unidos e os esquerdistas em geral, que pensam que não têm preconceitos, que são pessoas esclarecidas, que pensam que são muito superiores às demais e muito mais inteligentes do que as demais também. Tem até um estudo aqui, que eu vou linkar para vocês aqui na descrição, que é um estudo de um psicólogo que diz que os conservadores são mais estúpidos, são menos inteligentes do que os liberais, do que os esquerdistas. Esse estudo foi muito criticado por questões metodológicas mesmo, mas a tese é que eles têm um QI mais baixo, né? Os conservadores têm um QI mais baixo, e eles não conseguem enxergar a realidade na complexidade delas. Eles conseguem ver apenas preto no branco, apenas em termos de valores absolutos. Eles não conseguem ter sutilezas na interpretação da realidade. Isso até pode ser verdade, mas não quer dizer também que a pessoa seja burra, seja estúpida por causa disso. É apenas porque eles querem uma resposta definitiva para as coisas. Precisam de uma resposta definitiva, né? Então você une esses três aspectos aí. Uma questão ideológica fundamentada numa luta de classes do século XIX que já não se encaixa mais no modelo atual de como funciona, de como opera a sociedade moderna. Você tem essa segunda questão que tem a ver com essas questões minoritárias de identidade, com lutas fragmentadas que dividem esse outro lado, que é incapaz de unificar as diferentes lutas num corpo coeso
de resistência ou de mobilização social e política, e você tem também essa questão moral de superioridade, né? Como se os esquerdistas se sentissem melhores do que os demais, e isso acaba dando um ar de arrogância e afastando as pessoas, né? Afastando as pessoas mais simples desse discurso elitista. Então você vê a esquerda hoje não é o povão, não é a massa, não são os trabalhadores, mas é uma elite educada, universitária, que sente que é melhor do que os demais. E talvez seja por isso que haja essa acusação de que as universidades e as escolas são antros de esquerdistas, porque você tem essa elite formada, educada, em áreas de humanas pelo menos, que sente que eles são os guardiões de um mundo melhor, de um projeto de mundo melhor. Como se os conservadores, por exemplo, ou os liberais econômicos não pudessem também pensar que estão fazendo bem para a sociedade. Essa é uma crítica que eu vejo, por exemplo, no Pondé. Ele é alguém que fala sobre isso, né? Como se a esquerda se sentisse além dos demais. Então, voltando à fala do Mano Brown, ele parece fechar alguns desses aspectos que eu mencionei. Ele é alguém que está questionando essa falta de contato da esquerda brasileira com a massa, com as pessoas de fato. Eles estão debatendo certas ideias num plano muito além e que não tem contato com a realidade das pessoas normais, que precisam de uma mensagem talvez de otimismo, talvez de motivação para poder lutar de novo e enfrentar os problemas sociais. E quando você pega alguém no outro polo que vem com uma mensagem simplificada, que qualquer um pode entender, qualquer um pode se identificar, então você perde toda essa base sua para esse outro extremo. O trabalho que deveria ter sido feito, que não foi feito, é de reconquistar essa base que desapareceu, é de reconquistar essas pessoas que se identificavam com a sua luta 40, 50 anos atrás e que hoje já não se identifica mais, porque o mundo é diferente. Eu falei do filósofo Zizek, e ele é um marxista declarado, e o que ele tem dito nos últimos anos, mesmo antes da eleição do Trump, é que a vitória do Trump nos Estados Unidos seria a melhor coisa que poderia acontecer para a esquerda norte-americana. Porque a vitória dele chacoalharia o sistema, chacoalharia o establishment e permitiria que a esquerda se reorganizasse e refletisse sobre sua derrota, por que ela perdeu, o que aconteceu que fez com que o Trump, que é uma aberração, ganhasse, e a partir disso criar as bases para um novo modelo de sociedade, um novo modelo político que reconquistasse as pessoas que perderam. E nesse sentido, a vitória do Bolsonaro também pode ter esse mesmo papel. É claro que nos Estados Unidos tem um outro contexto, você tem instituições sólidas e que, embora possam sair arranhadas por um governo do Trump, provavelmente não vão ruir, provavelmente não vai destruir a democracia norte-americana. No Brasil você tem um cenário muito mais frágil, muito mais instável, uma crise política que já se arrasta há alguns anos, então a presença do Bolsonaro no governo pode realmente desestabilizar de fato isso, causar ruína no sistema. Por outro lado, também pode servir para que a esquerda pare, reflita, se reorganize, se reestruture e elabore um projeto melhor que realmente toque o coração das pessoas, toque o coração dos brasileiros. Porque a vitória do Lula em 2002, quando ele assumiu em 2003, se deu justamente por isso. Porque pela primeira vez, alguém da esquerda, como o Lula, que era sindicalista, que foi líder de causas operárias, conseguiu ultrapassar a barreira dessa classe industrial, desse pessoal que trabalhava nas fábricas, para atingir o coração da classe média também. Então foi alguém que conseguiu ultrapassar as barreiras de classes sociais e falar para todos os brasileiros. E propor uma mensagem de otimismo para as pessoas, de mudança positiva, não apenas de lutar contra o que é ruim, mas de propor um modelo melhor. E o fracasso do PT em várias frentes, e a crise econômica, a crise política, destruiu esse sonho lulista, destruiu essa mensagem dele. Então agora é o momento de reconstruir essa mensagem, criar uma mensagem, como eu já disse anteriormente, extrapartidária, algo que não tem a ver com partidos políticos nem com políticos profissionais. É uma mensagem que as pessoas, nós no geral, devemos reconstruir, devemos encontrar um caminho que passe, em grande parte, por fora da política profissional. Agora as pessoas estão observando o que está ocorrendo com esse candidato de extrema-direita que ganhou a eleição e estão percebendo que aquilo ali não é o que eles queriam, não é o modelo de sociedade que eles desejam. Então qual é o modelo de sociedade que a gente pretende? Como é que a gente pode voltar agora e redescobrir o caminho correto, ou melhor, ou que seja menos injusto? Essa é a questão que eu quero deixar para vocês. Como é que a esquerda pode reconquistar o coração das pessoas? O que ela pode fazer para atingir de novo a pessoa comum que debandou para o lado da extrema-direita hoje? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!